Graças e paz, queridos. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Por mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Nós queremos dar um bem-vindo a todas as pessoas que estão agora nos assistindo, né, nas redes sociais. E a todos que aqui estão também, né, junto para nós estarmos louvando, bendizendo, glorificando o nome do Senhor nesta noite. Nós vamos estar orando neste momento, já agradecendo ao nosso Deus por tudo que Ele irá fazer nesta noite, né? Nós temos certeza que quando nos reunimos, como nós estamos juntos, né, na presença do Senhor, sempre, né, acontece o sobrenatural de Deus, e nós temos certeza e convicção disso, né, que Deus tem algo para o nosso coração nesta noite. Amém, queridos? Aqueles que estão presentes, né, que puderem se colocar de pé, nós vamos estar orando neste momento e apresentando esse culto, né, ao nosso Senhor Deus. Amém? Pai maravilhoso, Senhor, nosso Deus eterno, todo-poderoso. Pai, é com temor, Senhor Deus, é com tremor, Pai querido, que nós estamos aqui diante da Tua presença, diante do Teu altar, Senhor Deus, para mais uma vez oferecer a Ti, Senhor, um culto de louvor, de adoração ao Teu santo nome. O desejo do nosso coração, Pai querido, é que chegue, Senhor Deus, diante da Tua presença como um cheiro suave diante de Ti, Senhor. Nós estamos aqui como os Teus servos, como Teus filhos, para nos rendendo, Senhor, aos Teus pés nesta noite. Nosso desejo, Pai, é que o Senhor realmente venha manifestar aqui nesta noite o Teu poder. E nós queremos também, Senhor Deus, aqui a presença maravilhosa do Teu Espírito Santo, que é fundamental, Pai. Precisamos, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito ele esteja dirigindo, Senhor, todas as coisas. Nós sabemos da grandeza do Teu amor, da Tua bondade, da pureza, Senhor, da Tua santidade, Senhor, porque nós servimos a um Deus que é santo, a um Deus todo-poderoso, a um Deus maravilhoso, a um Deus que continua fazendo, Senhor Deus, operando milagres, Senhor Deus, nas nossas vidas, Pai. E todos nós necessitamos. Eu sei que há pessoas aqui nessa noite, Pai, também aqueles que estão nos assistindo, Pai, que neste momento, com certeza, Pai, estavam colocando situações diante do Deus vivo todo-poderoso, porque todos nós carecemos e precisamos da Tua graça. Nós precisamos, Senhor Deus, em tempos que estamos vivendo, um tempo difícil, Pai amado, mas a nossa confiança continua no Senhor. Aleluia, como diz a Tua palavra, os nossos olhos estão postos em Ti, ó Pai, e nós cremos como Teus servos, Pai, que o Senhor continua operando milagres, maravilhas, e nós queremos desfrutar, Pai querido, nesta noite, de momentos especiais aqui na Tua presença, os Teus filhos que vão louvar, que vão adorar, Senhor Deus, e que a gente sinta, Senhor, a gloriosa presença do Senhor aqui em nosso meio nesta noite. Desde já nós oramos, Pai, nós abençoamos o culto desta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Podeis assentar, amados. Amém. Queridos, nós vamos meditar um pouquinho ao livro de Filipenses, no capítulo 2, amém? Uma palavra que fala sobre a humildade, né? Fala que ainda continua o nosso tema desse mês, né? Falando sobre a obra da cruz, né? Que é algo tremendo, profundo e maravilhoso. Foi um sacrifício, né, do nosso Senhor Jesus Cristo ali por nós, pelas nossas vidas. É algo tão tremendo e tão profundo, né, que se não fosse o perdão, né, que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe através do sacrifício ali da cruz, nenhum de nós teríamos direito, irmãos. Seria muito difícil, nós não conseguiríamos, né, na verdade, se não fosse esse perdão do Senhor Jesus Cristo, que através do sacrifício que Ele fez por nós ali naquela cruz. E não vou ler esse texto de Filipenses, no capítulo 2, né, que diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler apenas do versículo 1 até o versículo 11. Que diz assim a palavra do Senhor. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o que ser igual a Deus era algo que ele devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vemos aqui tremendo, né? Esse texto que fala, né, do próprio Senhor Jesus Cristo, que embora sendo, né, igual a Deus, ele não considerou ser igual a Deus. É algo que ele devia pegar-se, né? Às vezes nós vemos pessoas por tão menos, às vezes por uma posição não tão elevada como era do Senhor Jesus Cristo, e às vezes, né, já não consegue ser uma pessoa humilde. E nós vemos aqui a tremenda humildade que o Senhor Jesus Cristo deixou como exemplo para nós, né? Que era algo que ele deveria pegar-se. Mas a atitude do Senhor Jesus foi de humildade. Diz a palavra que ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Né? Então, algo assim tremendo e maravilhoso. E no versículo 10, versículo 11, diz assim, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esses dois últimos versículos, eles falam, né, do propósito de Deus, né, em dar o seu único filho para morrer por nós ali na cruz. Então esse é um propósito maravilhoso, né, que era para que realmente todos viessem a dobrar o seu joelho, todos viessem a reconhecer, né, esse sacrifício lindo e glorioso e maravilhoso que Jesus Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. Mas infelizmente nós sabemos que muitos, né, rejeitam. Muitos viram a face, não querem, né? Ou existem muitas aquelas pessoas também que correm somente atrás das bênçãos, né? Não querem o Senhor Jesus como Senhor, como Salvador, ou muitos o querem só como Salvador. Mas quando é para ser como Senhor, a pessoa não quer, a pessoa rejeita, né? Então, queridos, nós vemos que é tremendo essa parte, esse texto da palavra do Senhor, né? Mostrando que o Senhor Jesus Cristo, ele fez isso por nós, ele se humilhou, ele tomou uma atitude de servo, né? Então, quer dizer, nós fomos agraciados com o poder desse Evangelho, que o Evangelho, ele significa as boas novas, irmãos. Nós fomos alcançados por essas boas novas, né? Essas boas novas de Cristo que nos alcançou pelo seu grande amor, né? Que é o Evangelho, esse poder do Evangelho através da cruz, né? E nós passamos a ter direito à salvação e ao perdão, que é algo extraordinário. Perdão, eu acho que assim, no meio de tudo isso, é uma coisa gloriosa. O direito, irmãos, é esse perdão que o Senhor Jesus Cristo nos deu, né? Que nos dá, nós erramos, todos nós somos falhos, com defeitos, mas quando nós chegamos diante dele, né? Quando nós reconhecemos a nossa falha, o nosso erro, e nós confessamos, o Senhor, ele está pronto a nos perdoar. Então, essa é a obra da cruz, né? É algo tremendo a obra da cruz. Você imagine, né? Um assassino, alguém que comete um assassinato, né? Principalmente quando se comete algo assim, com crianças inocentes, eu sinto uma indignação, principalmente com crianças inocentes. É natural da gente sentir, né? Mas mesmo assim, se essa pessoa que cometeu isso, o Senhor Jesus Cristo, ele está pronto a perdoar. Mesmo um assassino, né? Como um ladrão lá da cruz. Então, tem outras pessoas que, no momento que acontece arrependimento, o perdão também é automático, né? É maravilhoso isso, porque dá a impressão que uma pessoa que cometeu uma terrível transgressão, né? Aos nossos olhos você fica indignado, a nossa pessoa não merece o perdão, né? E parece a imagem de um juiz incoerente, né? Quando o Senhor Jesus Cristo, nossa, como, né? Cometeu uma coisa terrível e tem o direito. Esse é o amor de Deus, irmãos, é incomparável. Por isso que fala que o amor de Deus é incomparável, é inigualável, não tem. É tremendo, irmãos, porque não é como nós, ser humano, né? Nós temos uma tendência a qualquer coisa que você já querer, né, condenar o Senhor Jesus Cristo. Ele veio para realmente, ele cobre, a palavra
né, através da cruz, de nos salvar, de nos libertar e de nos dar direito, né, ao perdão, que é algo tremendo e maravilhoso. Tem um versículo também em Miqueias, vocês não precisam abrir, que é o livro dos profetas menores, né, é até um pouquinho difícil de encontrar. Então está em Miqueias, no capítulo 7, que é um versículo também que me chama muita atenção. Miqueias capítulo 7, no versículo 18, vou ler o 18 e 19, que diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Gente, que coisa gloriosa, tremendo, né? Mas não é por isso que nós vamos temer, né, isso a Deus, e não reverenciar a Deus, ter temor de Deus, e dizer, né, vamos pecar à vontade porque o Senhor perdoa. Não, o Senhor também, nós temos um direito glorioso. Nós, como servimos ao Senhor com esse temor no nosso coração, nós temos o direito de receber coisas gloriosas também da parte do nosso Deus. O cuidado, o zelo, o carinho que Ele tem conosco na nossa vida, sempre nos guardando e protegendo. E nós precisamos estar nessa posição que agrada ao Senhor, servindo a Ele, né, fazendo sempre o nosso melhor para Ele, porque Ele é maravilhoso, né? A obra da cruz é algo assim maravilhoso, irmãos, é incomparável realmente, esse amor tão grande que o Senhor Jesus Cristo, Ele deu, né? Ele nos deu esse direito para receber através do que Ele pagou ali na cruz por nós. Amém, queridos? Nós vamos chamar neste momento o Ministério de Louvor, e você adore o Senhor neste momento, né? Abra o seu coração, louve, adore. Você que está em casa também, louve o Senhor, né? Junto com um grupo aqui, abra sua alma aí para que você possa receber nesta noite as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Glória. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele nos ama e o amor dele é infinito. O amor dele, o amor que ele derrama sobre nós todos os dias, é para nos impulsionar a amá-lo também. É uma troca. É bem certo que o preço que ele pagou é um preço impagável para nós, mas nós podemos retribuir em amor, falando de parar com os outros. E nesse momento de comunhão que nós estamos aqui, vamos aproveitar para ficar de pé. Não só a igreja de Cristo está reunida nesta casa, chamada casa de oração, mas você, meu irmão, que está na sua casa, minha irmã, levante-se, use da sua liberdade e desse amor que é depositado em você para adorar ao Deus eterno. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Teu poder,
com alegria, com toda a força. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele.
essa presença tão gloriosa do Senhor aqui em nosso meio. Queridos, nesse momento eu gostaria de convidar o pastor Wellington, ele está? O pastor Wellington está presente aí? O pastor Wellington, ele vai vir aqui à frente, ele vai estar orando neste momento, tá bom, queridos? E o pastor Moreira, ele vai estar transmitindo a palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Também eu gostaria de passar agora para o pastor Wellington, ele vai estar orando, e assim passando para o pastor Moreira. Pai Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Você pode estender as suas mãos para cá? Abençoar ainda mais esse homem que já é muito abençoado. Amém. Que Deus continue derramando chuva de bênçãos sobre a vida dele, dessa nossa pastora aqui, que eles tenham força para caminhar, fôlego para respirar, inspiração e ânimo para nos ajudar. Você deseja isso? Então fica de pé. Eu vou não só orar pela palavra, mas vou orar por essa família. Você quer orar comigo? Você deseja abençoar os nossos pastores com a sua oração? Então interceda ao Senhor, clame ao Senhor, não só a eles, mas a descendência deles, onde quer que esteja. Precisa do fôlego do Espírito Santo de Deus. E Deus está enviando socorro lá nesse momento. Eu creio, você crê? Glória a Deus. Santo Deus, nós te louvamos, Senhor, porque como a tua filha disse, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor. E eu quero te apresentar essa família, Senhor. Eu quero te apresentar esse homem que o Senhor conhece, porque foi o Senhor que gerou, o Senhor que formou. Que ele continue sendo cheio do teu Espírito Santo, revestido do teu poder. Ah, Senhor, dá a ele autoridade, poder, coragem, ousadia, para completar aquilo que o Senhor iniciou na vida dele. Ah, Senhor, que ele possa ver, Senhor, com os olhos da fé, tudo aquilo que o Senhor ainda tem reservado para ele. O quão longevo e produtivo serão os seus anos na sua presença. Que a descendência dele, Senhor, o tenha como referência. Olhe para ele e enxerguem a ti. E que essa mulher, ó Pai, ela tenha sabedoria, Senhor, para ajudar esse homem a fazer o teu serviço. Com a tua palavra, ó Deus, nós estamos aqui atentos, porque precisamos de ti. Para onde nós iríamos, Senhor, se só tu tem palavra de vida eterna? Ah, Senhor, se a tua palavra para nós essa noite é repreensão, nos repreende. Se a tua palavra é um encorajamento, nos encoraja, mas fala conosco. Que nós venhamos sentir, Senhor, e ouvir a tua voz. Que nós venhamos sair daqui cheios da convicção de que a tua palavra cumpriu aquilo que ela foi proposta. E é com autoridade, Senhor, e é com autoridade que a tua igreja te louva, ó Pai, porque nós fomos eleitos e resgatados por ti. Somos teus filhos, Senhor, e a tua descendência na terra. E nós te louvamos e te agradecemos por fé, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Pode ligar? Alô? Irmãos, quero cumprimentar os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Você que está em casa nos assistindo também, que o Senhor te abençoe cada vez mais. Né? Só temos que louvar a Deus pela sua grandeza, pela sua fidelidade, pelo seu grande amor para conosco. E quero, desde já, agradecer a presença de nossos visitantes que estão aqui nessa noite. O Moisés, ele não é visitante, não é Moisés? Mas a gente registra a presença dele aqui, ele sempre louva o Senhor. Mas nós temos aqui, o Pedro, a Mala, o Emanuel, Emanuel? De máscara assim a gente fica meio confuso, tá vendo? Tem a Daniela, Daniela? Daniela, ela já veio aqui já umas 3 vezes ou 4, Daniela? Então já é considerado de casa, tá bom? Fábio também já é considerado de casa, né, Fábio? Glória a Deus. E os demais já são de casa. Pastor Roger já é de casa. Então a missionária Michele já são de casa, né? A avó é de casa, né, avó?
Glória a Deus. Eu falo que a Val parece um pouquinho com a Michelle. Olha lá, ela está aí, ó. Ó, Michelle. Bom, meus queridos, para mim é uma alegria, né? Um privilégio poder pregar a palavra do Senhor nessa noite, porque a gente sabe da responsabilidade, né? Às vezes o pastor Wellington, o pastor Redner e outros pastores mais, o Ventura, né? Às vezes a gente fala que dá um frio na barriga, não é verdade? Ainda mais diante de tantos pastores aqui hoje, a gente treme um pouquinho, viu, gente? Dá dor de barriga. Apesar de já ser 30 e tantos anos já pregando, né? Mas não tem jeito. Mas eu quero ler um texto com vocês aqui hoje. O texto está lá em Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos 10. A partir do versículo 13. Marcos 10, 13, até o 16, a gente vai ler, que diz assim, olha: e traziam-lhe meninos ou crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como menino ou como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E, tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Amém, gente? Esse é um texto muito importante, né, que mostra a importância das crianças, não é verdade? Mas antes de entrar no texto aqui, antes de pregar essa mensagem que eu quero pregar hoje, eu quero falar um pouquinho sobre... Domingo passado eu estava lá em Araruama, né? O casal estava lá também, né? O Pedro e a Amara. E meu amigo Ventura estava lá comigo também. Eu preguei lá domingo passado, né? Por isso não estava presente aqui na igreja, porque eu tinha assumido um compromisso com o meu discípulo, né? O pastor Cristiano, e fui pregar lá. Vocês sabem que agora a gente tem uma IBR lá em Araruama, né? E em breve teremos uma IBR em Macaé. Creio que a partir do mês que vem a gente já assume a igreja de Macaé, uma igreja batista lá em Macaé, do pastor João Marcos. Tá? A gente só vai acabar de negociar, né? Conversar. Na verdade é só colocar algumas adentro, porque ele era da Convenção Batista Brasileira, né? E ele quer realmente se filiar a nós, né? A igreja aqui de Cabo Frio. Então a gente vai estar recebendo ele em nome de Jesus, se o Senhor assim permitir. Amém? E aí eu estava falando lá em Araruama, eu falei sobre a grandeza de Deus, né? Eu falei sobre a obra da criação de Deus, né? Falei sobre os 2 livros de Deus, porque Deus, Ele não deixou um livro só para nós, porque muita gente é preguiçosa e não gosta de ler. Então Ele deixou um livro aberto, que é o livro das obras criadas, né? Está aqui, ó, irmãos, eu não estou inventando moda não, está no Salmo 19. Quando você lê o Salmo 19, você vai ver que tem 2 livros aqui no Salmo 19. O livro das obras criadas e o livro da lei de Deus, que é a palavra de Deus, não é verdade? Vou ler só um textinho para vocês entenderem aqui, olha. Até o versículo 6, Davi está falando do livro das obras criadas, da criação de Deus. Eu estava falando lá em Araruama da importância, né, da gente contemplar a natureza, da gente olhar as obras de Deus. Eu já falei isso aqui com vocês, que tem mais estrelas no céu do que areia na terra. Pode contar toda a areia da terra, que tem mais estrelas no céu. E a gente olha e pensa que só tem umas estrelinhas, né? Se o tempo estiver meio embaçado, a gente só enxerga
uma meia dúzia, né? E a gente fica empolgado com as Três Marias, aquelas constelações, né? Cruzeiro do Sul. A gente fica empolgado com aquelas constelações, mas, na verdade, os cientistas, estudando as estrelas, eles descobriram, né? Que tem centenas de bilhões de galáxias, nem estrela não. Em cada galáxia assim, tem centenas de bilhões de estrelas em uma galáxia. E são centenas e bilhões de galáxias. Imagina isso, irmãos. Né? Então, a gente vai vendo aí a grandeza de Deus. E aí eu parei aqui e voltei nesse texto, relembrando a mensagem do domingo passado, só para a gente entender, irmãos. Mesmo que as pessoas não leiam a Bíblia, eles não vão chegar indesculpáveis diante de Deus. Porque Deus vai falar para eles, aqui mostrou para eles, se revelou para eles através da obra criada. E Paulo fala isso aos romanos, sabe, irmãos? Paulo fala isso aos romanos, né? E nós vamos ver isso também lá em Apocalipse. O próprio Jesus falando na revelação de João, na ilha de Patmos, né? Então a gente vai vendo aí as coisas lindas de Deus. Até o versículo 6 ele fala de todas as obras criadas de Deus, né? Ele fecha no versículo 6 falando assim, olha, a sua saída é desde a extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se furta ao seu calor. Ele está falando exatamente de toda a obra da criação. E depois ele entra então no livro de Deus escrito, que é a Bíblia. Ele diz, olha, a lei do Senhor é perfeita. Aí já é o versículo 7, é um outro livro, é um livro escrito. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém, gente? E aí eu paro aqui, né, porque eu não vou pregar de novo nesse texto, mas eu vou pregar hoje sobre as crianças. Ser como criança. Isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos simples, irmãos. Mas Deus quer que nós sejamos, né, dispostos, que nós sejamos felizes, alegres, que nós saibamos viver, né, uma vida que glorifica o nome dele. E aqui a gente vai ver que a criança, ela glorifica o nome de Deus. Aleluia. Né? Por isso Jesus fala, dos tais é o reino dos céus. Então, e quando ele fala, olha, que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E aí a gente pensa, mas como assim? Né? E aí a gente vai entender então hoje algumas qualidades que a gente vai ver nas crianças que tem que estar em nós, para que a gente possa realmente viver uma vida digna de um servo, de uma serva, né, do reino de Deus. Tá? A primeira coisa que a gente aprende aqui, e aqui é uma analogia, né? A gente está fazendo aqui uma comparação. Jesus, ele nos compara, né, as atitudes nossas, tem que ser como a atitude de uma criança. E aí a gente vai ver que tem coisas nas crianças que Deus quer ver em nós, porque nós somos muito maldosos, né? A gente já vive num mundo cheio de problemas, de complicações, então a gente já tem maldade. Quando uma pessoa vem falar alguma coisa, a gente já está bloqueado, né? A gente já logo põe o pé atrás. Opa, isso aí não aceito, né? Mas a gente tem que ver então essas qualidades. Em que maneira, né? De que jeito o Senhor Jesus queria realmente nos comparar como essas crianças. E aí a gente vai ver que a primeira coisa que a gente aprende aqui é que uma criança, ela está em constante crescimento. E nós temos que crescer, irmãos. Nós nascemos de novo. Quando a gente nasce de novo, a gente é uma criança, a gente é um bebê espiritual. Então a gente precisa de crescer, que é natural, né? É normal a criança crescer. Nasceu o nosso netinho lá em Brasília, o Davi. Estava com 2 meses quando nós fomos lá. Agora já está com 4, quase 5 meses. Já vai fazer 5, né? Quase não fazia muito movimento, agora já está querendo falar, já está se virando no chão, não é verdade? Já está fazendo uma porção de baguncinha, porque está crescendo. Assim também
Eu acho que o microfone aqui eu vou ter que obedecer a Rebeca, né, Rebeca? Obrigado, Rebeca. É que eu achei que ele estava desligado. Mas vamos lá. Glória a Deus. E aí a gente vai ver então que a criança, a tendência é crescer. A gente estava falando isso na Casa de Paz, sexta-feira, né? Na Casa de Paz a gente falou sobre o crescimento. Por quê? Porque nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Todos nós precisamos crescer. A gente não pode ficar criança, né, espiritualmente falando, infantil, né, o tempo todo. O crente precisa crescer. Por isso que precisa ler a Bíblia, precisa orar para ter intimidade com Deus, para aprender mais de Deus, né? Crescer em graça, crescer em conhecimento. Amém, gente? Então é normal que uma criança cresça, não é verdade? Se não está crescendo, tem alguma coisa errada nessa criança, não é verdade? Se a criança não estiver crescendo, alguma coisa está dando errado. Ou está doente, está com algum problema, vai ter que verificar. Então na nossa vida espiritual, mesma coisa, irmãos. Se você não está crescendo na fé, se você não está crescendo espiritualmente, tem alguma coisa errada com você. Né? O infantilismo não pode permanecer na vida da gente o tempo todo, né? Ah, eu já estou na igreja 15 anos, não sei nada, não aprendi nada, tem alguma coisa que está errado. 15 anos já tem que ser um adolescente, né? Pelo menos. Né? Então, queridos, primeira coisa que uma criança nos ensina é que nós precisamos crescer, né? Criança cresce, e nós, quando nós nascemos de novo, quando nós abrimos o nosso coração, e Jesus nos recebeu no reino dele, então dali a gente começa uma nova vida de crescimento, né? De crescimento esse meu saudável, né? Precisa ser crescimento saudável, para que a gente possa realmente cumprir o propósito de Deus, né? A gente estava falando que, eu falei isso lá, né? Naquele dia, no domingo, eu falei que a base da natureza é 3 em 1, né? E a nossa vida espiritual, a base da nossa vida espiritual é 3 em 1, irmãos. Isso eu não falei lá em domingo passado, né? Que a base da nossa vida espiritual, o propósito de Deus na minha e na tua vida é 3 em 1. Qual é o propósito então, pastor? Adorar a Deus é o primeiro. Quando Deus te chamou para o reino dele, te chamou para ser adorador. Por isso que você tem que aprender a adorar. Segundo lugar, Deus te chamou para você edificar uns aos outros, os teus irmãos, em amor. Não é para brigar com o teu irmão, não é para falar mal do teu irmão, não é para poder criar contenda dentro da igreja. Deus odeia contenda, irmãos. Deus odeia fofoca. Deus não aceita, ele abomina fofoqueiro na igreja, que fica passando problema de um irmão, do outro, parece que tem prazer em ver o irmão errar na igreja para poder disseminar a fofoca, né? Então, segunda parte do propósito 3 em 1 de Deus na nossa vida é edificar uns aos outros em amor. Isso agrada a Deus. Quando você ama o teu irmão, quando você está buscando ajuda para o nosso irmão, ver o que ele está precisando, se preocupar com ele, né? Isso é edificar uns aos outros em amor. E o terceiro propósito, né? O terceiro 3 em 1 é promover o crescimento do reino de Deus. Amém. Todos nós fomos chamados para ganhar alma para o Senhor. Amém. Todos nós fomos chamados para falar do amor de Deus, para pregar a palavra de Deus. Está vendo? Até na nossa vida espiritual 3 em 1. É fantástico isso, irmãos. A gente glorifica a Deus por isso. E aí, a gente vai ver então que não basta só converter, tem que crescer, amém? Por isso tem que estudar a Bíblia. A Shirley está ali, ó, dando discipulado. Para quê? Para que os meninos cresçam. Eles foram batizados domingo, semana passada, retrasada, né? E agora eles estão ali no crescimento, está crescendo na palavra, no conhecimento, né? E a própria Bíblia diz que nós erramos quando nós não conhecemos a palavra de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, sabe, irmão? Então todos nós precisamos crescer, amém? Isso é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês. Nós precisamos procurar, né? Procurar o estudar a palavra,
Hoje eu estava atendendo aqui de manhã, atendi um moço aqui de manhã, e esse moço está enfrentando algumas dificuldades, né? E ele estava afastado dos caminhos do Senhor, sabe? Muitos anos. Hoje ele voltou aqui para os caminhos do Senhor, renovou a aliança dele com o Senhor. Já estava acho que 15 ou 16 anos fora da presença. Eu falei assim, meu filho, você pegou um atalho. E o nosso Deus não é Deus de atalho, o nosso Deus é Deus do caminho. Por isso Jesus, ele é o caminho. Jesus não é atalho. Quem pega atalho vai sofrer, porque vai errar, vai fazer tudo errado. E o atalho é bom, sabe por que o atalho é bom? O atalho encurta caminho. O atalho te deixa à vontade. O atalho, você pode fazer o que você quiser. Isso é atalho. Agora, Jesus não. Se você quer andar no caminho do Senhor, é caminho. Jesus é o caminho. E a Bíblia ainda faz mais. O caminho é estreito, né? O caminho ele é apertado. A porta é estreita e o caminho é apertado. Para aqueles que querem realmente entrar no céu. Então, amados, eu quero agora lembrar os irmãos do segundo ponto importante. Por que a gente precisa ser como uma criança? Por que Jesus coloca isso aqui nesse texto? Ele está falando que nós precisamos entender esse propósito, né? Precisamos olhar e descobrir nas nossas crianças essas características, essas qualidades que para nós é importante, porque isso no mundo espiritual tem tudo a ver. Deus quer que a gente seja simples, amém? A segunda coisa então que a gente aprende na criança é que ela é totalmente dependente. Criança é dependente, irmão. Depende do pai, depende da mãe. Vai atravessar a rua, opa, tem que segurar na mão, né? Estava vendo o Valentina aqui, quinta-feira. Valentina soltou um pouquinho da mãe, e aí alguém já, Valentina, não atravessa, porque ela já estava querendo ir para a Kombi, que ela ia de Kombi, né? E aí a mãe já correu lá e segurou na mão de Valentina, porque Valentina é criança, e criança é dependente, irmão. Sabe? E é essa dependência que Deus quer ver em nós. Deus quer que sejamos totalmente dependentes dEle. Ser criança é ser dependente. Nós temos que ser como criança, ser dependente. Porque nós, quando nós viemos para Jesus, nós viemos todo independente, né? Eu mando, eu faço, eu quero, eu não quero, tudo, nós viemos totalmente independentes, irmãos. Mas quando você entra no reino, aí o Senhor fala, opa, agora muda. Agora só entra no reino quem é dependente. Por isso que nós temos que ser como criança. Nós temos que depender, irmãos. Nós temos que voltar de novo àquela dependência, né? Que a criança tem do pai, da mãe. Amém, gente? Está sempre segurando a mão dos pais, né? E nunca, para não se sentir só na multidão, se perder na multidão, grita, chora, não é verdade? Por quê? Porque tem que estar agarradinho com pai e mãe. Assim também é a nossa vida, irmãos. Se você se desvencilhar um pouquinho do teu pai, né, espiritual, que é Deus, se você se soltar um pouquinho do pai, você já começa a se perder, né? Você já começa a perder o propósito de Deus para a nossa vida, que é o caminho dependente, né? A criança ela é totalmente dependente, né? E ela sai da dependência para a independência. Completou 18 anos, está livre. Lá na França, completou 18 anos, o filho sai de casa, sabia? Os franceses, quando o filho completa 18 anos, ele sai da casa. Porque ele é independente agora, ele vai trabalhar, ele vai embora. Eu lembro de Samuel. Samuel é o filho do pastor Bernardo. Samuel, quando ele completou 18 anos, ele teve que ir embora. Ele saiu da casa. O pai dele morava em Villers-le-Lac, na França, e ele foi para Paris, para morar em Paris. Ele trabalha com joias preciosas, trabalha com ouro, é um artífice, né? E ele então largou o pai, largou a mãe, deu 18 anos, ele alugou uma casa para ele em Paris, foi morar em Paris. E aí eu falei, mas como é isso? Ele falou, não, é porque aqui é assim. Completou 18 anos, agora está independente, vai embora. Mesmo solteiro, que aqui no Brasil, né, o solteiro, se ele tiver 30 anos, fica lá na aba do pai e da mãe também. Não tem jeito não. Brincadeira, gente.
É diferente, tá? Mas lá é essa regra. O filho completa 18 anos, sai de casa. E os pais liberam, abençoa, tá? E vai lá. Né? Só que no reino de Deus é diferente. Quando a gente entra no reino de Deus, a gente sai da independência e entra na dependência. Nós temos que ser, irmãos, totalmente dependente de Deus. Quer ser feliz? Quer ser abençoado? Seja totalmente dependente de Deus. Glória a Deus. Aí sim dá certo, irmãos. Agora, a pessoa que quer servir a Deus, ficar na igreja independente, esse não é feliz, esse não vai ver resultado do seu trabalho, não vai dar fruto para Deus, porque Deus quer dependência, né? Tem que estar ligado na videira, a vara não pode estar desligada, a vara tem que estar ligada na videira, né? E tem que dar fruto. E aí vem o Senhor, o agricultor, né, e poda ela ainda. Essas lutinhas que às vezes a gente passa, é Deus podando nossas varinhas para a gente poder dar mais fruto ainda, irmão. A gente fala que isso é propósito, né, que é um processo, né? Por causa do propósito é um processo. Esse é o segundo ponto, né? Nós soltamos das mãos de Deus facilmente, queremos viver a nossa maneira. Isso aí acontece, irmão. Esse moço mesmo que esteve aqui hoje, ele falou comigo, pastor, eu era pregador da palavra, eu servia lá na casa do Senhor, só que de repente eu soltei da mão do meu pai e fui embora, fui cuidar da minha vida, dei uma desviada, né? Ficou afastado 16 anos, e o diabo, olha, o diabo abusou da vida dele, machucou esse rapaz, machucou ele, mas glória a Deus que ele está aí de volta. Né? Se Deus quiser, domingo ele vai estar aqui, ou quinta-feira, ele vai estar aqui com a gente. É que hoje ele foi lá para o Meia. Hoje ele foi no Meia, que ele falou que é lá no Cristiano, pastor Cristiano. Porque ele é de lá, né? Mas a mãe dele é daqui. E aí ele estava aqui na casa da mãe dele. Então, queridos, muito importante a gente ser totalmente dependente. Amém ou não amém? Amém. Ser dependente de Deus, é isso que Deus quer ver em nós, irmãos. O que ele vê na criança, indefesa, né? A criança que não sabe fazer nada sozinho, precisa do pai, depende do pai. Eu vejo Davi lá, Davi é totalmente dependente da mãe dele, do pai dele, né? Ainda quando não tem lá uma ajudadora lá para ajudar ainda. Dois não dão conta do Davi, tem que botar 3 às vezes, para ajudar a cuidar do Davi, que ele está pesadão, é um topo de menino, coisa linda. Eu falo que ela é a coisa mais linda. E aí, meus amados, então a gente vai vendo aí, ó, segundo ponto, ser dependente. Primeiro é crescimento, criança tem que crescer, não é verdade? Nós temos que crescer na nossa fé, crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer em todas as áreas, espiritualmente falando, né? Aprender bastante para a gente poder dar mais fruto. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu cresço, né? Melhor eu vou poder servir, vou dar fruto. E dependência é o que Deus quer de nós, irmãos. Eu prego uma mensagem de um homem chamado Elimeleque. Elimeleque morava em Belém. Belém chamado terra do pão, terra da fartura, lugar da abundância. E Elimeleque, ele uma vez, só porque Belém de Judá entrou em crise, só porque Belém de Judá entrou em crise na época, ele resolveu. Ele chamou a família, chamou a mulher dele, Noemi, né? E chamou os 2 filhos e falou assim, ó, vamos embora, não dá para ficar aqui não. Ele não dependeu de Deus. Ele tomou uma decisão e foi para outra cidade. Chegou lá, morreu. Primeiro que morreu foi ele. Já largou a viúva e 2 filhos. Aí esses meninos casaram, né? Uma casou com Ruth e a outra casou com... Quem lembra aí? Ruth foi uma delas, porque Ruth fez parte da genealogia, né? Por isso que a gente guarda bem. Oi? Ofra, isso aí. Então, os 2 casaram. E, de repente, os 2 morreram. Irmãos. Morreram os 2 filhos. Quer dizer, os homens morreram tudo. Por isso que a gente fala que o homem morre mais cedo que as mulheres. Tem umas casas aí que só tem viúva. Os homens foram tudo embora.
A Luiz falou, não, aqui não. É um perigo essas mulheres, meu Deus. Por isso que eu já casei com uma da mesma idade. Eu sou mais velho que ela só 8 dias, gente. A minha namoradinha, olha lá, coisa linda, olha. Ela é linda, né, gente? 8 dias só, hein? Nascemos em 1959. Bom, então, voltando para Elimeleque. Elimeleque não consultou o Senhor, irmãos. Ele não dependeu de Deus. Eu estou falando de dependência, tá, gente? Elimeleque não dependeu de Deus. Ele tomou a decisão por conta própria. Ele foi para essa cidade vizinha. Só que lá, primeira coisa, ele morre. Então já deixou o problema, porque a viúva ficou desamparada, né? Sem cobertura. Casaram os filhos morrem também. Então largou 3 viúvas. Na hora que a Noemi falou, lembrou e ouviu falar também, que lá em Belém já tinha dado uma equilibrada. E aí ela fala, então, vamos voltar. Quando ela fala, vamos voltar, uma das moças que casou com seu filho, né, falou, não, eu não vou. E aí ela aconselhou a Ruth também, né, Ruth? Então, fica também, já que tua amiga aí, né, cunhada não quer ir, você também não vai, fica. E aí, Ruth falou, não, eu vou contigo. Porque Deus já tinha um propósito. Eles passaram todo aquele processo, Deus tinha um propósito nisso, né? Porque Ruth ia fazer parte da genealogia do próprio Senhor, né? Então, Deus pega e tocou já na Ruth. Ruth falou, não, eu vou com você. Aonde você estiver, eu quero estar com você, o teu Deus vai ser meu Deus. Onde você morreu, eu quero morrer também. Foi aquela aliança forte. E aí, ela volta com Noemi. Sabe, irmãos? Só que aí Deus restitui. Aí entrou a restituição. E eu não vou falar mais, porque eu tenho que voltar para o meu texto aqui, né? E aí, então, a gente vai ver, então, que o maior erro de Elimeleque foi a independência. Ele não consultou o Senhor, irmão. Se ele ora, se ele depende de Deus naquilo, porque orar, depender de Deus é orar, irmãos. É você, quando vai tomar uma decisão, você vai primeiro, deixa eu falar com meu Deus. Deixa eu falar com meu Deus para ver se é para eu ir ou se é para eu ficar. E se você orar, Deus não deixa você errar. Por isso que quando você tem que tomar uma decisão, não faça precipitadamente. Nós já erramos muito por tomar a decisão precipitada. Amém ou não amém? Amém. Então é tempo de orar. É para a gente parar. É para a gente orar para Deus. Eu sou dependente do Senhor. Isso que é ser como criança, irmão. Criança não é dependente? Nós temos que ser como criança na área de dependência de Deus. Depender de Deus para tomar decisões. Depender de Deus para fazer algumas coisas que podem prejudicar o nosso futuro, irmãos. Se a gente não depender de Deus. Entendeu? E aí o que acontece? Esse moço que eu atendi hoje mesmo, ele falou, pastor, se eu tivesse ficado na minha posição, tocava trompete, o menino, toca bateria, toca em outras coisas aqui, só não toca teclado, parece, mas toca instrumentos aqui, quase todos. Era do louvor da igreja dele, pregava na igreja dele, e agora está aí desviado de 15, 16 anos fora dos caminhos do Senhor. E agora voltou chorando. Falei, pastor, quanto tempo perdido. Quanto prejuízo que eu dei para a obra de Deus. Né? Mas em nome de Jesus eu vou recuperar isso. Falei, amém, meu filho, você está novo, 45 anos, 46 anos que ele tem. Ele vai recuperar, vai sim, vai dar muito fruto ainda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês vão conhecer ele depois. O nome dele é Nelson. Bom, então, terceiro lugar. Primeiro lugar, crescimento. Ser como criança na questão do crescimento. Segundo lugar, ser como criança na área de dependência. Né? Temos que ser dependentes de Deus, irmão. Lembra disso. Você não está mais livre. Você está livre do pecado, livre do mundo, livre da maldade. Você agora é servo de Deus. Você agora é filho de Deus. Amém?
Então o filho tem que obedecer seu pai, tem que ficar na dependência dele. Deus quer essa dependência nossa. Eu lembro do maná, irmãos. O maná ensina isso pra gente. O maná ensina essa dependência. Não tinha outra comida. Lá no deserto, todo dia eles tinham que ir lá pegar, colher a comidinha deles lá, o maná. E não podia colher demais não, porque se colher demais estragava. Se colher de um dia para o outro estraga. Porque Deus queria o quê? Dependência todo dia. Todo dia eu tenho que ir lá, meu manazinho. Lembra do maná do céu, irmãos? A palavra de Deus todo dia. Você precisa crescer, você precisa depender de Deus na sua palavra, sabe? Você precisa ser assíduo, você precisa ser comprometido, né? Compromissado com Deus, com a palavra dele, com a oração. Eu falo que a nossa vida espiritual é como um avião, tem que ter as duas asas, senão não decola. E as duas asas é Bíblia e oração, BO, né? É o BO nosso, Bíblia e oração. Todos nós precisamos dessa dependência. O terceiro ponto, para nós sermos como uma criança, que Jesus fala aqui, e a gente olha, né, e vê isso numa criança, é a confiança nos pais. A criança confia, irmão. Pode mandar ela pular. Se você estiver ali, ela pula em cima de você. Ela sabe que o pai não vai deixar ela cair. A confiança é o terceiro ponto importante para a gente ser como criança diante de Deus, irmão. Você tem que confiar nele. Eu falo que Deus, a gente fala isso e a Bíblia confirma isso. Deus não falha conosco, mas nós temos medo de Deus falhar conosco. Verdade ou é mentira? Muitas vezes nós temos medo de Deus falhar conosco. A gente usa uma palavra chamada e se Deus não socorrer? E se Deus não abrir as portas? E se Deus não vier ao nosso encontro? Sabe, isso é problema para nós. Nós temos que crer, fé. Por isso que o escritor de Hebreus, ele fala da pastor, sem fé é impossível agradar a Deus. Confiança, então, é o que nós precisamos. A criança não está preocupada se no dia seguinte vai ter comida. Ela só deu fome, ela, mamãe, quero comer. Não está nem aí. Da onde vem, se o pai tem, se não vai ter, na hora da fome ela pede, porque ela tem confiança que vai ter comida para ela, que não vai faltar. Isso é confiança, irmãos. Né? Ela simplesmente se levanta, pede comida. Se não tiver, ela grita, chora, faz uma bagunça danada, mas ela quer comida, tem que arrumar comida para ela, né? E a gente sabe disso, que pai dá jeito. Ele pode ficar com fome, mas a criança não vai ficar. Ele arruma comida para a criança, mas para ele, até para ele pode passar, mas para a criança ele vai dar um jeito. Essa lição para nós, que nós sobrecarregamos de preocupação. A criança não se preocupa, irmão. Isso que é confiar, é você lançar sobre o Senhor a ansiedade, é você não se preocupar. A gente fica preocupado à toa, e Deus vai ficar rindo da gente. Olha meus filhos bobinhos lá chorando, eu cuido deles nos detalhes, eles são mais importantes que os pássaros, eles são mais importantes que as flores, e tem medo ainda de eu não cuidar deles, e Deus cuida. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Isso é confiança. Glória. Sabe? Essa lição que as crianças nos ensinam. Para de ficar preocupado. Confia. Faça a sua parte. É claro. Né? Tem gente que fala assim, então agora eu vou ficar de braços cruzados, vai cair comida do céu. Não vai cair não. Você vai morrer de fome. Tem que trabalhar, ué. Tem que fazer a sua parte. Tem que saber onde Deus te quer. Né? E aí você cumpre o propósito de Deus. Né? Mas que Ele vai deixar você morrer de fome, não. Ele manda você ir ter com a formiga, né? Lá no provérbio fala, vai ter com a formiga preguiçoso. Aprenda com ela. Ela recolhe tudo no inverno para no verão, melhor ao contrário, né? Ela recolhe tudo no verão, para no inverno ela já tem comida para o inverno todo. Não é verdade? Então é isso, queridos. É isso que a gente aprende aqui com as crianças. Confiar. Sabe, quanto mais confiança,
mais eu agrado o coração do meu Pai. Mas eu agrado o coração de Deus. Em quarto lugar, já vou adiantar aqui para terminar. Uma criança, ela acredita nos seus pais. Quando o pai fala, ela acredita. Nós arrazoamos muito, olhamos para as circunstâncias. Na verdade, nós às vezes não acreditamos muito no que Deus pode fazer por nós, no que Deus faz por nós. No dia da manhã, a gente fica preocupado com a conta que vai pagar no final do mês. Hoje ainda é dia 17, 18, e a gente já está preocupado com a conta que vai vencer dia 30. Deixa para se preocupar lá no dia 29, um dia antes. Porque daí dá para você sentir o que Deus vai fazer, o que Ele fez, o que você tem que fazer para complementar. Mas não, a gente já carrega o problema nas costas desde o começo. E o diabo sabe disso, irmãos, aí ele coloca isso na nossa mente. E fica te perturbando, né? Dizendo para você, não vai dar. Até na hora de você ofertar, dizimar, devolver o dízimo, o diabo fala isso. Fala assim, não faça, porque vai faltar. Vai ter falta depois. Não é verdade, irmãos? É mentira, é verdade isso? É verdade, irmãos. Vai fazer falta. No final do mês vai ter problema. Então, deixa pagar tudo primeiro. Depois, se sobrar, aí tira a parte que é do Senhor. É isso que o diabo ensina. É isso que ele fala. E na verdade tem que ser, irmãos, o reino de Deus é totalmente contrário desse mundo. Eu falo que a gente vive a piracema. O que é piracema? É o peixe subindo na correnteza embalada. Quanto mais correnteza, melhor para eles. Quando ele está na piracema, ninguém segura, ele sobe nas correntezas. E é assim que somos nós. Nós vivemos uma contramão do mundo. Nós vivemos na contramão do mundo. Então, por isso que nós temos que acreditar. Marcos 5, 35, 36, deixa eu ler para vocês. Não precisa abrir, não. Marcos 5, 35 a 36 diz assim, olha. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta. Para que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Deus falou, olha, não temas, crê. Só isso, só crer. Sabe, irmãos? Crê somente. E aí, o que aconteceu? Que os funcionários já chegaram, já dando a notícia, morreu. A menina está morta. Não tem mais jeito não precisa nem incomodar o mestre. Aí foi a Jesus falou, opa, agora é a minha hora, né? É agora que eu vou glorificar meu Pai que está no céu. E aí Jesus foi lá e ressuscitou a menina de novo. Amém, gente? Mas tem que crer, Jesus falou isso. Palavras do Senhor, irmão, crê somente. Então, uma criança acredita nos pais. Nós temos que acreditar em Deus, irmãos. Independente das circunstâncias. Mas está tudo dando errado, pastor. Continua crendo. Não temas. Eu falo que Deus, Ele sempre nos levanta com a sua palavra. Pode ver que aos profetas, ao patriarca Abraão, né? Quando ele via Abraão meio desanimado, o que Deus falava com Abraão? Abraão, não temas, eu sou contigo. Eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Deus falava, Abraão, eu não esqueci da promessa que eu fiz na tua vida, Abraão. Vem cá, Abraão, sai da tenda, olha para o céu. Aí Abraão olhou para o céu. Falou assim, olha as estrelas, vê se você consegue contar elas. Abraão falou, não dá para contar, Senhor. Tem muita estrela no céu. Falou, assim será a tua descendência. E não vai ser o teu servo. Não vai ser o teu do atalho. Que ele pegou o filho do atalho. Com a empregada, né? Com a moça lá da H de Sara, né? Não é esse.
é o que vai sair das tuas entranhas, da tua mulher, de Sara. Promessa é para Sara e Abraão. E aí Deus fez cumprir essa promessa na hora certa. Passou 25 anos, mas Deus cumpriu aquela promessa na vida de Abraão. Mas sempre Deus fortalecia Abraão, dizendo: Abraão, não temas, eu sou contigo. Sabe, irmãos? E assim que Deus faz conosco também. Amém, gente? Quinto lugar, que Deus quer que a gente aprenda com as crianças, é saber desfrutar da vida. A gente não sabe desfrutar da vida, irmãos. Porque preocupação não deixa você desfrutar. A preocupação só deixa você ficar apavorado, nervoso, estressado, né? Doente, porque isso traz complicações, doenças psicossomáticas, né? Você fica estressado, você fica preocupado, você fica cheio de pensamentos ruins, porque passa 1000 coisas na tua cabeça quando você está com alguma coisa para resolver e não está vendo a solução. Então, e aí por isso que Jesus mostra isso para Pedro, ensina-nos através de Pedro, quando andou sobre as águas. Pedro não podia olhar as circunstâncias, mas de repente Pedro já está lá no milagre, andando sobre as águas, né? E Deus está lá de frente para Pedro, e Pedro tira os olhos do Senhor e dá uma olhadinha do lado e vê que o vento estava muito forte e que o mar estava muito agitado. Ele falou: mas como é que eu estou andando em cima desse mar aqui, meu Deus? E esse troço agitado do jeito que está. Quando ele tira os olhos do Senhor e coloca os olhos na circunstância, ele começa a afundar, irmãos. Por isso que você não pode olhar as circunstâncias. Olha para Jesus. Ele é autor e consumador da nossa fé. É isso que é ser criança. Uma criança desfruta. A criança não está nem aí se tem conta para pagar, se o pai está devendo, se a mãe está com problemas, né? A criança está lá sempre desfrutando, ele está sempre feliz, sempre quer correr, quer brincar, né? Eu estava visitando um casal semana passada, e aí a criança tem 2 aninhos. Pensa, o que essa criança pensa de problema? Queria que eu fizesse coisa com ela. Eu falei: filho, eu já estou com 60 e tal. Aí pegou José, então vem cá, tia, pegou José, vai José, vai lá, dá teu jeito lá. Tem cara de menina mesmo, então vai lá. Ela achou que José tinha 15 anos. Queria que José fizesse até malabarismo lá na casa. E ela deitava no chão, rolava. Por isso que é desfrutar, tá vendo? Sabe, irmãos, eu estou pregando essa mensagem hoje aqui, porque o Senhor me incomodou desde o dia que nós temos um trabalho com as crianças. Quem lembra que estava aqui? Das crianças? Rebeca estava, Lidiane, e a professora tia Marilda, né? A tia Marilda falou isso aqui, né? Das crianças. Daí Deus falou para pregar essa mensagem. Eu tinha outra mensagem para pregar aqui hoje, mas Deus falou: não fala isso, porque os meus filhos precisam ter essa semelhança, precisam viver isso, experimentar isso, sabe, irmãos? Nós precisamos desfrutar dessa vida espiritual que Deus nos deu, de vida de cristão. Não tem coisa melhor, irmãos. A gente passou hoje num bar ali, tinha umas 20 pessoas aglomeradas, bebendo, mas já tudo ali no mal cheiroso, porque já estava todo, né? Cheio de cerveja, cachaça, bêbado em volta. E aí, eu falei: olha, não está desfrutando de nada. Pode chegar em casa, aí que a casa cai. Não é verdade? Nós não, nós estamos aqui hoje desfrutando, adorando. Glória a Deus, palavra, aleluia. louvando. Vamos chegar em casa, vamos glorificar a Deus, sabe? O que a gente não pode perder, irmãos, é essa intimidade, é a sintonia. Porque quando você está ocupado, você está comprometido com o Senhor, responsável por aquilo que Deus te confiou, porque cada um de nós aqui, Deus confiou uma missão. Eu falei isso lá em Araruama domingo. Não tem coisa melhor do que nós descobrirmos qual é a minha missão nessa terra. Apesar de eu já ter mostrado para vocês que esse tripé, né, é a missão da igreja, é um tripé. Só que tem áreas da nossa vida que a gente se destaca mais. Tem áreas da nossa vida que a gente consegue dar mais fruto. Tipo, por exemplo, cuidar de criança, né? Mas isso não sai do propósito do tripé, do 3 em 1. Não sai.
sabe? Porque adorar a Deus é a primeira coisa. Porque isso que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus acima de qualquer coisa. É isso aí, adorar. Isso tem a ver com adoração, né? Isso tem a ver com o grande mandamento. Isso tem a ver com o sermão da montanha. A primeira bem-aventurança. É isso. Então, meus queridos, voltando aqui, uma criança, ela sabe desfrutar. Ela não tem problemas, não tem barreiras. Ela brinca com quem tem, ou brinca com o que tem, né? Eu lembro que a gente fazia nossos carrinhos de rolemã, né, para descer nos morros, lá nas pistas, botava aquelas rodinhas de rolemã nos pedaços de pau, sentava em cima e tocava o barco. Então, descia numa folha de coqueiro naqueles barrancos. E era brincadeira nossa, e a gente se divertia com aquilo, né? Brincava, né? Eu estou falando de 1950 e tal, né, gente? 60 e pouco. Tem muitos aqui que não eram nem nascidos, né? Mas a criança, ela se diverte. Hoje tem que ter um celularzinho para as crianças, né? Hoje as crianças estão mais modernas. Tem que ter um celularzinho pronto. Já botou o celular. Ontem minha neta estava comigo ontem. Aí a gente saiu junto. Aí ela começou a fazer bagunça, né? Quem gosta da criança, né? Normal fazer bagunça. E aí depois ela começou a chorar. Já não queria ficar mais porque a gente estava numa fila. E ela não queria ficar na fila. Aí tivemos que dar umas voltas com ela na rua. Aí ela deu uma acalmada. Chegou a hora de sentar na mesa para comer alguma coisa, ela também já não queria mais ficar quieta. Aí o que deram para ela? Um presentinho, um brinquedinho, celularzinho com uns negocinhos lá, umas figurinhas, pronto. Ela ficou ali tranquila, só botava o dedinho lá, para tocar o negócio de novo, ligar. É isso, não é criança. Tá? Então, Deus quer que a gente seja como criança também, desfruta, sabe? Não deixa as coisas ruins ocupar tua mente, teu coração, não deixa a tristeza te possuir, não, te tomar, porque ela vai tirar você da alegria, e a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força, sabe? Então a gente tem que desfrutar disso, irmão. Nós temos que desfrutar a palavra de Deus, as promessas de Deus para nós, né? Marcos 10, esse mesmo capítulo que eu estou lendo aqui para vocês, que eu estou pregando da criança, lá no 29, olha o que ele fala. Promessa de Deus não é só na eternidade. Tem gente que fala assim, se eu for para o céu, nem que seja um tapetezinho para eu ficar lá, eu já estou feliz. Que isso, irmão? Para com isso. Deus tem coisas grandes para nós. A gente nem entende ainda como é que vai ser o céu. A gente sabe que vai ser coisa boa, o céu, né? Porque não tem tristeza, não tem choro, não tem mais dor. Olha que maravilha, não é verdade? Mas não é isso, não. Se eu ficar no céu, se tiver um tapete para eu ficar no céu, já está bom. Tem gente que fala isso, e não é para falar isso. Então olha só o que Jesus fala aqui, olha, para os discípulos. 10, 29. E Jesus respondendo disse, Pedro falou, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E aí? Nós deixamos tudo, Senhor. Pedro era um empresário na área da pesca, né? Ele tinha uma sociedade lá com aqueles outros pescadores lá, e eles tinham seus barcos, né? Vivia da pesca. E ele falou, aí nós que deixamos tudo e te seguimos. Aí Jesus responde para Pedro, que Jesus sempre tem resposta para nós, irmãos. Não fica sem resposta. Se você perguntar alguma coisa para o Senhor, Ele tem a resposta para você. E aí Jesus responde, olha, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, já neste tempo presente, em casas, em irmãos, em irmãs, em mães e filhos e campos. Aí ele bota uma palavrinha que ninguém gosta, com perseguições, e no futuro a vida eterna. Amém, gente? Então a promessa de Deus é essa aqui, irmão. Se você realmente confiar, se você realmente quiser desfrutar, né? Se entregar mesmo com toda a certeza que Deus vai cumprir
suprir, que Deus vai cuidar, que Deus vai abençoar, você vai desfrutar. Deus promete aqui, olha, você vai receber 100 vezes mais, mas tem que deixar tudo. Eu falo que a graça, e José falou de graça aqui hoje, tem gente que vê a graça como uma coisa barata. Graça não, irmãos. Graça é muito mais do que a lei, está acima da lei. Na lei, né? Na lei, você dava uma parte, na graça você tem que dar tudo. Se você não entregar tudo, Deus não te quer. Deus quer você inteiro. Deus quer você espírito, alma e corpo. Ele não quer só teu espírito. Ele fala, Deus só quer meu coração, o resto. Não, Deus quer tudo. Espírito, alma e corpo, para servir o Senhor com alegria e santidade. Então, amados, voltando aqui, uma criança sabe desfrutar da vida. A sexta qualidade que Deus quer ver em nós, e que Ele vê na criança, é que a criança sabe perdoar, irmãos. A criança perdoa fácil. A nós adultos, irmão, que dificuldade para perdoar, irmãos. Nós somos difíceis para perdoar, para liberar perdão. Não é verdade? Tem uns que chegam a falar, olha, aí não quero, então estou fora. Se eu tenho que perdoar fulano, José já falou isso aqui hoje também. Né? Então, amados, o perdão, ele é fundamental. E perdão não é sentimento. Perdão é atitude, perdão é decisão nossa. Nós que temos que decidir. Senão eu vou continuar carregando meu fardo, um fardo pesado. E Jesus falou assim, o fardo que eu dou para vocês, ele é leve. Jugo suave, fardo leve. Mas se você não perdoa, você está com um fardo pesadíssimo. Você está carregando um peso que não é seu. Lembra disso? Não perdoar significa carregar peso que não é meu. E é um peso insuportável, não. Porque tanto faz em pé, como sentado, como deitado, você está com peso em cima de você. Porque é peso de consciência. Não é um peso que se você deitar dá para descansar, não. Né? Tem coisas que em pé você quase morre, e deita alivia. Isso aqui não. Saber perdoar é um peso que vai andar contigo por resto da tua vida, e onde você estiver. Tem gente que muda até de cidade pensando que vai melhorar, não muda. Não melhora. Por quê? Porque tem que liberar perdão, é isso que Deus quer. Nós temos que ser igual criança, irmão. Criança brigou aqui, duas crianças, às vezes o pai quase se mata, os pais quase se matam por causa de duas crianças que brigaram. Daqui a pouco as crianças estão se beijando de novo, estão lá brincando outra vez, não acontece mais nada, e os pais estão de briga. Não é verdade? Isso acontece, irmãos. Isso acontece. Se os pais se envolverem, se meter lá na briga das crianças, os pais vão ficar depois com raiva, com ódio, e as crianças vão voltar a brincar de novo, porque a criança sabe perdoar. Fácil de perdoar. Nós temos que ser igual criança, irmão. Tem que ser fácil para perdoar, irmão. Lembra que eu contei aqui que eu saí daqui, fui no Paraná para poder pedir perdão, e eu certo, eu estava certo. Mas eu fui no Paraná, gastei R$800 de passagem aérea. Mas Deus já me deu de volta, tá, gente? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém, irmão. Deus viu meu propósito, Deus sabia que eu fiz isso com o maior carinho, com o maior amor. Por quê? Porque eu amo aquela família, então fui lá. Eu falei, olha, não quero discutir quem estava certo e quem está errado. Eu vim te pedir perdão e acabou. Me perdoa? Se me perdoa, me dá um abraço. Pronto, caiu todo mundo me abraçando, chorando. E aí, outra coisa, mudou até a fisionomia das pessoas, sabe? Porque nós temos que ter essa facilidade, irmão, de liberar perdão. Glória sabe? a Deus. Temos que liberar perdão, sempre, sempre, porque nós vamos ser atacados. Às vezes, sem querer, a pessoa fala uma palavra, né? De vez em quando eu falo isso aqui, né? Eu até prego sobre a ofensa, né? Falei lá em Araruama, orei com os irmãos, porque eu sei que tem muita gente ofendida na igreja por causa de palavras de um irmão, de outro. Por isso que dentro desse propósito 3 em 1, né, de Deus para nós, é edificar uns aos outros em amor. Significa o quê? Liberar perdão, perdoar e aceitar de volta o irmão, a irmã. Por quê? Porque nós estamos
no processo. Nós estamos sendo trabalhados, o Espírito Santo está trabalhando a nossa vida, amém, gente? Então, perdoar é muito importante para nós. Temos que ser como uma criança na questão do perdão. E eu sei que você já foi criança e você sabe disso. Nós precisamos liberar perdão mesmo, para quem nos ofende, para quem nos prejudicou, libera, cita o nome dele, ora pelo nome dessa pessoa, sabe? E eu sei que tem uns casos que são dificílimos, irmãos. Quer ver um caso difícil? É quando um pai abusa de um filho. Quando um pai estupra um filho, porque isso acontece, irmão. Eles estão até com uma lei aí no Congresso para liberar casamento de pai com 2 filhos, com 2 filhas, com um filho, com a sobrinha, com a tia, com a irmã. Pode casar. Se passar essa lei, quem quiser casar com o irmão, casar com a filha, o pai quiser casar com a filha, pode. Está lá no Congresso. Por isso que nós temos que ter, irmãos, homens e mulheres de Deus lá dentro, para não deixar essas leis passarem, para brecar essas leis. E eu glorifico a Deus, porque nós temos muita gente lá dentro, senão já tinha coisa do arco da velha lá dentro sendo aprovada. E tem muita coisa que ainda não foi aprovada por isso, porque tem homem de Deus lá dentro. Mas essa lei, eu estava ouvindo uma senadora falando essa semana dessa lei. Ele ainda leu a lei todinha para a gente ouvir. Era que estava liberando realmente casamento entre famílias, né? Incestuosos, né? Mulheres incestuosas, alguma coisa assim. Então o filho podia casar com a mãe se quisesse, fazer sexo com a mãe, 2 irmãos podiam fazer sexo. É um troço horroroso, irmãos, que não dá para encaixar na nossa cabeça, mas a gente sabe que é fim do mundo. A gente está vivendo no final dos tempos. Acabou. E a Bíblia fala que no final dos tempos nós vamos ver coisas do arco da velha mesmo. Então está aí. Né? Isso aí não é segredo para nós, porque Jesus já nos avisou, não é verdade? Jesus já nos avisou. No final dos tempos, muitos vão se escandalizar, que vai acontecer cada coisa que só Deus. Então nós temos que estar firmes no propósito, firme com o Senhor. E eu termino aqui, são 9 horas, eu termino aqui dizendo o seguinte: a 7ª coisa que nós precisamos aprender com as crianças chama-se obediência. A criança aprende se ensinar. Se você ensinar a criança, ela vai ser obediente. Se você não ensinar a criança, ela vai ser desobediente. Se você não der limite para as crianças, elas vão ser os maiores problemas. Mas se você der limite para as crianças, elas vão ser bênçãos. É só ensinar. A criança aprende, se os pais ensinarem. E às vezes a gente tem que ensinar com exemplo, mais com exemplo do que com conselho. Porque tem pai que ensina com conselho, mas não ensina com exemplo. E os filhos, eles aprendem mais olhando e vendo do que ouvindo. Os filhos aprendem mais olhando o que o pai está fazendo, se o pai briga com a mãe, se o pai é ruim com a mãe, se o pai maltrata a mãe. O filho está vendo, irmãos, ele está aprendendo aquilo ali, sabe? Então, por isso que a gente tem que aprender isso, irmãos. Lembra-se, nunca brigue com a esposa, com o marido, perto dos filhos. Se tiver que discutir, chama a parte, conversa, não precisa brigar, tem que conversar. Não é verdade? Meu Deus, é tão fácil resolver as coisas, mas tem que conversar, não pode brigar. Não pode chegar ao extremo. Eu estava atendendo, estava ajudando uma família aqui, eu parei de ajudar, porque brigava muito. Eu falei, não vou ajudar mais. Digo que vocês melhorarem, se cada um fizer a sua parte, aí eu vou ajudar vocês de novo. Contra não posso, não adianta. Sabe, porque a gente tem que querer. É igual uma pessoa que é dependente químico. Para ele ser liberto, ele tem que querer. Senão não adianta você tentar ajudar, você gasta dinheiro com ele, ele não melhora. Por quê? Porque ele não quer. Agora, quando ele quer, aí muda tudo. Sabe, irmãos? Então, o que a gente aprende com a criança aqui no final chama-se obediência. A criança, ela tem facilidade de aprender, se nós ensinarmos. Desde pequeno. Tem que ser um trabalho, irmãos. Um processo. E assim também somos nós. Sabe? Tem gente que só aprende a obediência no sofrimento, irmão.
Jesus falou isso, falou assim, olha, se você não quiser aprender a obedecer nos ensinamentos, você vai ter que aprender a obedecer no sofrimento. Ou a gente aprende lendo, estudando, ouvindo os nossos mestres, né? Os nossos pastores, os profetas do Senhor, ou a gente aprende a obedecer, ouvindo esses profetas, ou nós vamos ter que aprender no sofrimento. Aí Deus bota o sofrimento para a gente poder aprender. E eu encerro aqui, mas eu quero orar com você. Eu quero que você entenda isso, né? O processo de Deus para nós. Ser como criança é ser realmente, é crescer, né? É ser dependente, é crescimento, dependência, é mais o que? Confiança, é crer, acreditar mesmo no nosso Deus, né? É desfrutar da vida, daquilo que Deus tem para nós, é perdoar, saber perdoar e é obedecer. Amém? Eu quero que você que está em casa agora me ouvindo, me assistindo, que você se coloque diante de Deus. Se você, o Senhor Jesus, Ele mesmo disse, né? Se nós formos como criança, nós vamos então entrar, desfrutar do reino de Deus. Mas tem que ter essas características que a criança tem. Sabe? Não é ser infantil, não. Mas é ser como criança na simplicidade, né? Naquilo que a gente vê nas crianças, de coisa boa que a gente vê nas crianças, né? Uma criança obediente é tão bom, irmãos, tão bonito, né? Quando você vê um filho que foi educado, que foi bem educado em casa. Tem pai que quer que a escola eduque os filhos, irmãos. Não, a escola é para ensinar. Agora, a educação tem que ser dentro de casa. É em casa que a gente tem que educar nossos filhos. A escola vai dar conhecimento para ele, vai dar as orientações, mas tem pai que não está nem aí. Mas nós não, no nosso caso, nós somos responsáveis, nós somos servos do Senhor, não é verdade? E nós temos que ensinar então nossos filhos. Um filho obediente, ele é obediente porque ele aprendeu, porque os pais ensinaram ele. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado, né? E essa responsabilidade, amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar para a gente encerrar? E a gente vai encerrar as gravações agora, porque depois a gente vai fazer a outra parte no final. A gente vai orar por alguns irmãos que estão enfermos, né? Covid-19 está aí perturbando meia dúzia. A gente vai estar orando por alguns irmãos, né? Alguns obreiros também na casa do Senhor que estão passando dificuldades nessa questão da Covid-19 e também outros problemas, né? A missionária Jaciara, ela fez uma cirurgia no dente e ela tem problema por causa do açúcar dela, que é alto, né? Então tem problema por causa da infecção, porque para cicatrizar demora mais. Eu sei porque minha mãe é diabética, então se corta, demora para cicatrizar por causa do açúcar, né? Que é alto. Então nós vamos orar também pela missionária, que ela está precisando. Ela nem veio para o culto hoje, que ela não pode falar, né? E se ela vem, não tem jeito, né? A missionária gosta de falar um pouquinho, né? Aquela missionária ali, a gente pega no pé dela de vez em quando. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem para ela, falei assim, ó, não converse. Ela mandou a mensagem, desliga o celular e pronto, agora nós vamos orar por você lá na igreja. Aí ela riu depois, mandou uma mensagem baixinha para mim, tá bom, pastor? Eu quero orar com você, que está aí, que me ouviu lá do outro lado, né? Tem gente nos assistindo lá na Espanha, Portugal, na França, no Ceará, no Nordeste do Brasil, que a gente ama tanto essa terrinha lá do Nordeste, e lá no Centro-Oeste também, nós temos gente nos assistindo, né? No Norte do Brasil também, lá no Pará tem gente que nos assiste, nos Estados Unidos tem gente nos assistindo, inclusive o pastor que está lá, que nos assiste, está em Tampa, e ele está vindo para cá, ele vai vir aqui na igreja, ele vai pregar aqui, já convidei ele, porque ele vai estar aqui em janeiro de 2021, ele vai estar aqui no Brasil e a gente vai, vocês vão conhecer, quem não conhece ainda, né? Porque ele é bem conhecido, ele já pregou aqui já uma vez. E agora eu quero orar com vocês para Deus
trabalhar na nossa vida. E para a gente ser maleável, irmãos. Criança é bem ser maleável, não é verdade? Criança é flexível, nós precisamos ser também, como filhos de Deus, servos de Deus. Eu creio que deu para a gente aprender algumas coisas, né? Que tem na criança que Deus quer ver em nós. Amém ou não amém? Amém. São coisas que tem nas crianças que Deus quer ver em nós. Né? Acreditar, confiar, depender e tudo mais. Você já ouviu, não vou repetir a mensagem, né? Mas eu quero orar com você. Então coloque a mão no teu coração agora e vamos orar. Para que o Senhor possa realmente nos ajudar, para que a gente possa fazer realmente essa obra de Deus, né, com alegria, irmãos. Desfrutar das coisas que Deus tem para nós. Coisa boa, irmãos, é fazer a vontade de Deus. Né? Eu falo que eu era empresário e nunca tinha andado de avião. Depois que eu aceitei Jesus, né, fui para a obra, Deus me chamou da empresa para o ministério, que eu tive que parar tudo. Ando de avião quase todo, acho que umas 4 ou 5 vezes por ano eu ando de avião. Né? E eu nunca tinha andado, eu tinha dinheiro, irmão. Ganhava bem. Né? Minha empresa era uma empresa que dava muito dinheiro, a gente ganhava bem e podia andar, se eu quisesse andar, podia andar, mas nunca andei. Só fui andar de avião depois que eu já estava na obra do Senhor, eu tinha entregado minha vida para o Senhor. Aí o Senhor falou, agora eu vou ajudar também. Né? Então a gente vai fazer a obra, mas a gente desfruta também. Né? Porque Deus quer isso, irmão. Deus não quer que você fique isolado ou então só bitolado, não. Deus quer que você desfrute das coisas que Ele deu para nós. Ó, o mar Ele deu para nós. Ó, o diabo que às vezes usa o mar, mas Ele deu para nós. Nós temos que usar o mar, saber usar as coisas que estão aí. Deus deu para nós, irmão. Na verdade, o sol, a chuva, tudo Deus deu para nós. Por isso que nós temos que ser sempre gratos a Deus. Coração agradecido. Amém. Soberano e eterno Deus, Pai, em nome de Jesus, eu quero encerrar sobre esse momento da mensagem, Pai, pedindo ao Senhor agora, toca nossos corações, que todos nós possamos aprender e a ter essas qualidades que nós encontramos nas crianças. Por isso que o Senhor mesmo disse, quem não se tornar como uma dessas crianças, não pode entrar ou ver o reino de Deus. E eu quero, Senhor Deus, te agradecer por essa palavra, Pai, maravilhosa que o Senhor colocou no nosso coração, para que a gente possa ser simples, para que a gente possa depender mais do Senhor, para que a gente possa viver na Tua confiança, Senhor, porque o Senhor não falha, nós é que falhamos, mas o Senhor não falha nunca. Por isso eu louvo, adoro, glorifico o Teu nome e te entrego nas Tuas mãos agora cada pessoa que está nos assistindo, mesmo do outro lado, Senhor. Nós oramos para que eles sintam, para que eles sejam ricamente abençoados por Ti. Oro, já te agradeço pela vida da Tua igreja na terra, e que nesse tempo, Senhor, tão difícil que estamos vivendo, tempo de pandemia, tempo de pecado, pecados enormes, grandes acontecendo, vidas em pecados, Senhor Deus, imoralidade, mas mesmo assim, Senhor, toma conta do Teu povo, guarda-nos, Senhor, debaixo da Tua mão de poder, e usa a nossa vida, Senhor, para glorificar o Teu nome. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, você que está em casa, o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém.